Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mário Antunes, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos estudar as ortografias irregulares do nosso idioma. Mas antes, vamos relembrar nossa atividade, nosso desafio da aula passada, ok? Eu pedi para que vocês escrevessem, pesquisassem palavras, escrevessem essas palavras, não é, cuja escrita tivesse G e GU, R e RR e M e N no final das sílabas, né? Trouxemos alguns exemplos aqui, como a palavra goma, a palavra guaraná, rapaz, ferro, homem e glúten, né? Então, nós temos aqui exemplos do que vocês poderiam ter colocado. Tá? Vamos agora à aula de hoje. Pois bem, temos aqui, trouxe para vocês uma receita. Já falamos sobre gêneros textuais em uma das aulas passadas, tá? O gênero textual receita, ele é considerado um gênero textual instrucional, um gênero injuntivo. O que é que vem a ser isso? É um gênero textual que tem como sua principal função orientar, ensinar, conduzir o seu leitor a fazer uma determinada tarefa. No caso desse exemplo, é um bolo de ameixa com chocolate, né? Esse gênero textual, ele sempre segue o mesmo padrão, porque isso é uma característica dos gêneros textuais, deles serem relativamente estáveis. Eles sofrem algumas variações de acordo com o meio, de acordo com o público-alvo. Mas, no geral, suas características permanecem. Então, no caso aqui da nossa receita de bolo de ameixa, nós temos os ingredientes, não é? Não vou ler para vocês, mas ele segue o mesmo padrãozinho, 2 ovos, 200 gramas de manteiga e assim por diante. Temos depois a parte da cobertura, de como é feito. E por último, o modo de fazer, né, de cada item aqui. Tá? Eu falei rapidamente aqui sobre as características do gênero instrucional receita, porque isso já foi objeto de estudo de nossas aulas passadas, tá certo? Estamos fazendo apenas um breve comentário, um breve resumo. Pois bem, temos aqui, eu destaquei para vocês duas palavras, ameixa e chocolate. Verifiquem, pessoal, que a primeira palavra, ameixa, ela é grafada com a letra X. Então, o som de chá, ela aqui no caso é representado pela letra X. Na palavra chocolate, nós temos também o mesmo som, só que desta vez representado com a letra CH. Ok? Então nós temos, pessoal, duas formas de representar o mesmo som. O som de sh, tanto pode ser escrito com a letra X, quanto pode ser escrito com a letra com o dígrafo CH. Isso é importante vocês perceberem porque nem sempre, ou quase sempre, a gente escreve da mesma forma que nós pronunciamos. Então temos que prestar atenção nessas irregularidades que algumas palavras de nossa língua possuem. Temos um outro exemplo aqui, tá? Uma outra situação, que é o som do S. Olha o texto, vamos lá comigo. O sapo dentro do saco. Um sapo dentro do saco, um saco com sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo do sapo soltando vento. Verifiquem que nós temos aqui a repetição, né, de vários sons de S, todos com da mesma forma. É sapo, saco. Tudo bem? Vamos continuar. Estão aqui até destacados. Ok? Vejam essa outra situação onde a letra S aparece. Óculos. No final, neste caso, da palavra. Quando a gente viu sapo, ela estava no início da sílaba. S-A. Fica sa. Quando ele aparece no final da nossa palavra,
no final da sílaba, ele tem esse som de apenas S. Por que isso acontece? Porque não tem a vogal após para criar um outro som, né? Criar um som único, como sa. Fica apenas o S da nossa consoante. Então temos aqui óculos. Ônibus, acontece a mesma coisa, tá? Ônibus. A gente utiliza bastante, você deve ter percebido, o emprego do S no final das palavras quando nós vamos criar o plural, né? Como menino, meninos. No caso de ônibus, o S está aparecendo no plural, o S está aparecendo no final da palavra, mas ele não representa o plural. Tá? Do mesmo jeito acontece com óculos. É um objeto único. Escada. Escada também é no final da sílaba. Tá? Pronto. Aqui temos outro exemplo. Camiseta. Verifiquem, pessoal, que a letra S foi empregada, mas não tem o som de, como tinha no sapo. Aqui nós temos um som de Z, camiseta. Por que isso acontece? Pois bem, todas as vezes que na língua portuguesa nós tivermos um S entre duas vogais, esse S terá um som de Z. Tá certo? É diferente do S no início de uma sílaba ou no final da sílaba, que tem sempre o som de S. No caso, quando estiver no meio, eu vou ter sempre o som de Z, como nós temos aqui em camiseta. Outro exemplo, música. A palavra música, nós temos o S entre a vogal U e a vogal I. Desta forma, nós temos esse S representando o fonema Z e não o fonema S do S. Tesoura, o mesmo acontece aqui. A palavra tesoura, nós temos, ela possui um S entre duas vogais. Por isso essa palavra, ela é grafada com S, mas ela tem o som de Z. Também aconteceria, em outro exemplo, a palavra asa, por exemplo. Tá? Agora vejam, o que é que eu faço quando eu tenho uma palavra que é grafada com que tem o som de S, mas é grafada com S e está entre vogais? A gente dobra a letra S, pessoal. Como em pêssego, por exemplo. A palavra pêssego, ela tem esse som de S. Se eu grafasse a palavra com apenas um único S, essa palavra não seria pêssego, seria pêssego. Então, para evitar essa mudança, a gente escreve com dois S's, como em pêssego. A mesma coisa acontece em osso. Tá certo? O osso, ele é grafado com dois S's, porque se tivesse apenas um S, seria pronunciado ozu. Pássaro, do mesmo jeito. É pássaro, dois S's, para não ficar com o som de pássaro. E por último, besouro. Tá? Esse besouro foi colocado aqui justamente para que vocês percebessem a diferença entre as outras três palavras. O besouro possui apenas um único S e fica com o som de Z. Dando continuidade, vamos falar agora sobre o som de I grafado com a letra I e com a letra E na posição átona não final. Isso acontece na nossa oralidade. Né? Muitas vezes nós escrevemos palavras quando grafadas com E, quando elas são átonas, as sílabas átonas, elas na verdade são pronunciadas por nós com o som de I. E não acontece apenas no caso do E, pessoal.
Acontece também no caso do O, tá? Que nós vamos ver posteriormente. Vejamos. Cigarro. A palavra cigarro, ela é grafada com o I, tá? E é pronunciada dessa mesma forma. Aqui creio que vocês não teriam nenhuma dificuldade para identificar. Não é? Agora vejam a questão aqui dessa segunda palavra. Ela se escreve seguro. Não é? Mas como é que a gente pronuncia? A gente pronuncia normalmente seguro. Não é isso? Esse ele é pronunciado com o som de I. Isso acontece bastante quando trata-se de uma sílaba tônica. Continuando, temos aqui, como eu antecipei no slide anterior, não é aqui o som de U sendo grafado com U ou com o O. Buraco. Buraco, ele é grafado realmente com U, mas veja que também depois nós temos o O com o som de U. Buraco. Bonito. Dificilmente alguém fala bonito, não é, pessoal? Mas a palavra correta seria bonito, a grafia seria esta, a correta. Mas na nossa oralidade, no nosso dia a dia, esse O, ele aparece sempre com o som de U, bonito. Podem prestar atenção quando vocês estiverem falando com um colega de vocês, com os filhos de vocês, qualquer pessoa. Agora eu vou deixar para vocês um pequeno desafio. Eu gostaria que vocês escrevessem 10 palavras em casa, no seu caderno. Escrevam 10 palavras que contenham a letra S representando o som de Z. Façam essa atividade e leve para o seu professor de português na próxima aula. E por hoje é só, pessoal. Ficamos por aqui e até a nossa próxima aula da TV Escola Jaboatão.